Olá, amigos e amigas. Vamos a mais alguns apontamentos do capítulo hoje 46 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. André, Vicente e Aniceto ainda estavam na casa de Isidoro e Isabel, observando os trabalhos que ali eram realizados. Ele inicia o capítulo 46, chamado Aprendendo Sempre, comentando que faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento espiritual era bastante grande. E ele comenta que eram 35 encarnados, no entanto, de desencarnados eram mais de 200 de pessoas naquele ambiente. Para a gente pensar um pouco e verificar que esses locais de trabalho verdadeiro para o bem, seja qualquer crença ou religião, eles possuem uma esfera, uma seara de trabalho a nível de não percepção material bastante grande também, além do que a gente imagina muitas vezes. E eles estavam observando o local e observaram à mesa uma folha com vários nomes. E ali Aniceto explica para eles que é as pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. E Vicente pergunta, mas elas recebem tudo quanto pedem? E aí a primeira lição, acredito eu, ali do capítulo, que Aniceto responde com convicção que elas recebem o que precisam. E esse é o ponto. Todos nós, na vida cotidiana, no nosso dia a dia, se a gente tiver a percepção que a gente recebe exatamente o que a gente precisa na nossa vida, a gente ficaria muito mais em paz, muito mais tranquilo, aceitando todo o bem que vem do alto. Não o bem, às vezes, na nossa percepção, mas o bem real, que vem do alto, que às vezes até inclui questões negativas na nossa ainda percepção pequena, ainda pouco ampla, pouca sabedoria. E daí Aniceto continua, que muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que pedem o tempo ao invés de aproveitá-los, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então, essa experiência da liberdade individual, da escolha, daquilo que a gente já pôde aprender, ela é muito produtiva. Quando a gente pensa no nosso espírito eterno e não na vida apenas física, nessa roupagem temporária. E aí Aniceto continua comentando que muitas vezes até eles preferem ficar em silêncio, não dar uma resposta específica para algumas perguntas, para alguns questionamentos. E ele justifica essa ação, acredito eu, na seguinte frase. Ele fala assim, ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Então, muitas vezes aquilo que a gente já aprendeu não é nos trazido de forma objetiva, de forma clara, em reuniões, em trabalhos específicos, de maneira repetitiva. Porque a gente já sabe daquilo. A nossa consciência já aprendeu e falta às vezes o quê? Trabalho, ânimo para executar. Então eles às vezes preferem ficar em silêncio, justamente como que a gente comentou logo há pouco, de dar essa oportunidade de você tomar as escolhas daquilo que você já sabe, o que é certo e o que é errado.
colocar em prática para que aquilo vire um hábito. No futuro, a partir da execução contínua de ações repetitivas. Ele comenta da responsabilidade, que todo conhecimento de Cristo traz responsabilidade. Tudo que a gente conhece tem esse viés. A partir do que você toma consciência de alguma coisa, você torna-se responsável pelas consequências que advier daquilo que você executa, sabendo que elas podem acontecer. Então não pode ser responsabilizado uma pessoa ou alguém que não tem consciência dos resultados de alguma ação, de algum pensamento. Mas a partir do momento que você sabe que a tua ação, o teu pensamento, a sua intenção, a sua emoção, ela é preponderante para diversas questões, você também é responsável por essas consequências. E aí Aniceto comenta de algumas entidades, de alguns desencarnados que se colocam em um serviço mais superficial, um serviço que não seria adequado no sentido reto, ensinado, né, para o bem e para o amor, que são, aqui podemos exemplificar como aqueles adivinhos, né, talvez espécies de cartomantes. Não estou dizendo que são todos esses tipos, acredito que deva ter profissionais desse tipo com belas intenções e com um trabalho muito positivo, mas muitos deles não são assim. Veja como Aniceto descreve. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Então, ao invés de ampliar a visão, de ampliar o conhecimento, se voltar num rumo mais alto, fica preso ainda às questões terrestres, questões mesquinhas, ainda presas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. No fim desse capítulo, chega um indivíduo desencarnado solicitando auxílio de Aniceto para após o trabalho, e ele aquece, ele diz que vai auxiliar. E no capítulo 47, que se inicia logo após, que se chama No Trabalho Ativo, ele continua na mesma similaridade de conceitos que a gente via no capítulo anterior. Ele traz que o Sr. Bentes, o encarnado, que fazia uma interpretação evangélica ali, de forma inspirada, ele traz que essa interpretação é muito bem acolhida pelos desencarnados, mas para os encarnados em si, ela não é muito bem absorvida. E ele comenta que o que acontece com os encarnados é que muitos deles não estão realmente focados ou com intenções adequadas para a reunião. Deixam pensamentos do dia a dia tomar conta, às vezes atrapalhando inclusive a reunião. Ele comenta que se não fossem desencarnados dando o apoio para que esse elo de pensamentos, esse intercâmbio continuasse, não seria nem possível realizar aquela reunião da forma como estava sendo realizada. Ele fala que a melhor forma da gente manter essa concentração e possibilitar um trabalho adequado, o caminho é a vida reta. Não adianta você ter, de repente, boas intenções e tentar focar a sua atenção e os seus sentimentos apenas naquele momento da reunião. O que você faz no teu dia a dia, nas semanas, no seu trabalho, na sua casa, influenciará na concentração que você vai ter e naquilo que você vai emitir e proporcionar para a reunião, de positivo ou negativo. E nesse mesmo capítulo é exemplificado 2 casos de que os pedidos não são aquecidos, não são retornados da forma como às vezes aquele que pede deseja. Chega
um indivíduo solicitando que a mãe converse com a filha através da médium, naquele trabalho que estava sendo executado. E o chefe ali, o responsável por aquele trabalho, responde que não seria adequado fazê-lo. Por dois motivos. Um, porque a filha encarnada, se recebesse a comunicação da mãe, ela possivelmente perderia a oportunidade de testemunhar, de exemplificar aquilo que ela já aprendeu da convivência que teve com a mãe antes dela desencarnar. E muitas vezes aqui nessa experiência terrestre a gente é convidado e colocado justamente para testar, para provar os nossos conhecimentos, a nossa compreensão, os nossos sentimentos já adquiridos. E isso poderia trazer uma influência negativa naquele momento que ela deveria se sentir sozinha, mas sozinha no sentido de colocar em prática aquilo que ela já tem em si mesma. E também o segundo motivo é que também poderia ter um problema para a vida da própria mãe, pois ela já estava voltada a outros tipos de trabalho, e esse apego em relação à filha novamente poderia retardar também o crescimento dela no mundo espiritual, onde ela já se encontrava. O outro exemplo é que fosse alertado a um dos homens que ali estavam presentes em relação a um remédio que ele deveria tomar. E é dito que eles não fariam de volta, porque ele já negligenciou todos os avisos e auxílios naquele sentido de dar aquele remédio, e quando foi dado a ele, ele não o utilizou da maneira correta. Então eles não forneceriam mais energia naquele sentido, teriam outros diversos indivíduos que teriam que ser ajudados. E assim, praticamente termina o capítulo 47.